Eu sou professor da disciplina de Sociologia, no curso de Licenciatura em História, e nós vamos falar agora sobre segunda parte do curso, né, da disciplina, que é o eixo 2, onde a gente vai abordar os principais referenciais teóricos, metodológicos, né, que começa com o positivismo, né, o pensamento de Augusto Comte, o pensamento do Emile Durkheim e o Taco Parsons, né, que trazem essa perspectiva do progresso, né? Basicamente isso, né? A sociedade ela é um processo de evolução natural, sempre partindo do mais simples para o mais complexo. E o estado positivo, ao qual Augusto Comte, considerado o pai da sociologia, fala, é sobre a substituição, né, do pensamento mítico, metafísico, por um pensamento baseado na observação e na experimentação dos fenômenos, tanto naturais como também dos fenômenos sociais. Os fenômenos sociais, assim como os fenômenos naturais, são passíveis de serem observados, né? E assim como na natureza, na sociedade, esses fenômenos eles também se apresentam de forma constante dentro da natureza de semelhança e repetição. Por exemplo, quais são, na concepção de Comte, esses fenômenos? A família, a escola, o trabalho, são instituições que tem como objetivo adequar o pensamento humano a essa nova realidade, né, do conhecimento do mundo físico. Augusto Comte, por exemplo, tem uma frase muito emblemática que diz o seguinte: o que muda não é a sociedade, sim o pensamento, né? O pensamento anterior, baseado na metafísica, no sobrenatural, é substituído pelo pensamento da experiência, né, da observação dos fenômenos, né? E aí a gente faz aquela indagação, né, para gerar uma discussão. Será que é possível observar o comportamento humano em sociedade? Para alguns autores, né, isso é praticamente impossível do ponto de vista somente da observação, né, do sentido, né? Essa perspectiva natural do positivismo, concebida por Augusto Comte e outros autores da sociologia, é contestada pelo materialismo histórico, né? Tendo como referência maior o pensamento do Karl Marx, né, onde ele concebe que a sociedade ela é fruto da intervenção do homem no meio, né, no sentido, primeiro, de extrair a sua sobrevivência. E daí, né, a luta pela sobrevivência ocorre de forma acidental, né? Pode ser do ponto de vista de uma perspectiva da sociedade capitalista, né, que se gerou, ou pode também ser do ponto de vista da mudança da sociedade coletiva, idealizada por Marx através da sociedade socialista e comunista. Então Marx concebe que é fundamental compreender o fenômeno social como um fenômeno histórico, como resultado dessa dialética entre o homem e a natureza, e entre o homem e a sociedade a qual ele faz parte. O terceiro aspecto desse segundo eixo é o pensamento do Max Weber, né, que é um sociólogo, né, assim como Durkheim, mas que ele que faz uma crítica não só à visão positivista, mas também à visão marxista, porque ele considera que tanto o marxismo como o positivismo se contextualiza dentro de uma perspectiva finalista e determinista, um determinismo pela razão moral e outro determinismo pela razão econômica. Para Max Weber, a ação social ela é uma ação subjetiva. Então, somente a partir da possibilidade da convivência, né, no dia a dia, que você pode entender a ação do homem, entendeu? Você só vai entender, por exemplo, se a pessoa sabe nadar se ele se jogar no rio, né? Enquanto ele estiver só na intenção, é impossível você conhecer, né? Então, o Max Weber ele coloca que a realidade ela é tanto objetiva como também subjetiva. E do ponto de vista sociológico, cabe tentar buscar o que ele chama de tipos ideais, né? Por exemplo, na sociedade capitalista, o que se caracteriza como um tipo ideal, né? A ânsia de ganhar dinheiro, a ânsia em ter, né? Então essa é o impulso, é o que impulsionou o desenvolvimento da sociedade capitalista, a questão de ganhar dinheiro, né? De quanto mais ter, melhor, né? Isso não significa que em outros momentos da história da significação e da subjetividade humana não possa existir outros valores que possam serem compreendidos como um fator de interação social. Por exemplo, a sociedade que a gente vive hoje, né, se contextualiza no ponto de Marx Weber pela questão do desencantamento.
desencantamento do mundo, o fim da história, né? Diante do processo do controle social, da questão da burocratização dos meios, né, institucionais, né? E aí ele considera, né, que nós estamos vivendo um momento fundamental para mudança, né? Para melhor ou para pior. Pois é, então na nossa primeira avaliação nós vamos dar continuidade a essa discussão, a leituras dos textos, né? Leituras clássicas, né? Porque esse é o compromisso da sociologia, né? Que está na ementa. Então nós vamos trabalhar a leitura dos textos, né? Sobre o positivismo, sobre o materialismo histórico e sobre a sociologia compreensiva e interpretativa de Max Weber. Então, essa primeira avaliação será assim, espécie de resumos, né? De síntese de textos. Entendeu? Vocês vão ler, vão discutir no fórum, tirar as dúvidas e construir a elaboração dessas sínteses, né? Dos textos, né? Na segunda avaliação, nós vamos trabalhar, considerando aqui a metodologia, né? Do curso, que considera um peso maior, né, porque são avaliações presenciais, né, então nós vamos trabalhar provas, né, uma prova escrita, né, para testar os conteúdos desenvolvidos, a questão da aprendizagem, né. E o terceiro, nós vamos trabalhar um texto dissertativo, que seria uma síntese de todo esse trabalho, né? Onde você vai poder inferir também as suas ideias sobre essa complexidade trazida pela sociologia, né? Na abordagem do mundo moderno e também contextualizando a nossa realidade de vida, a nossa experiência de vida moderna. Entendeu? Então seria aí um trabalho dissertativo, né? Um trabalho assim, final, né? Espécie de uma síntese de todo o conteúdo trabalhado. Já não é mais um resumo, e sim, né, uma síntese de todo o trabalho, onde permite que você possa também fazer o seu juízo de valor, o seu julgamento sobre os conteúdos da sociologia clássica. A bibliografia, nós vamos trabalhar basicamente o módulo de história, que é um texto interessante, que vai falar sobre a sociologia e os problemas do mundo atual, né, a questão da crise que a sociedade atual passa, né, que justamente essa caracterização da sociedade capitalista, né, que vive essas crises constantes, né? O capitalismo está sempre em crise e sobrevive a partir das crises. É um paradoxo, porque justamente o capitalismo é um tipo de sociedade extremamente contraditória, porque você tem do lado aqueles que detêm os meios de produção e do outro lado apenas a classe trabalhadora que tem a sua força de trabalho, que cada vez mais se esgota diante, né, do processo de racionalização, né, e também de exaustão das fontes naturais, né? Então o módulo será nossa referência básica para a compreensão dos estudos aos quais nós estamos citando aqui, né? E complementando com as referências complementares, né? Do texto do que é a sociologia, o texto as aventuras da modernidade e o texto o pensamento histórico e seu objeto, sobre o positivismo, sobre as lutas de classe, né, um texto interessante de Karl Marx, né, a luta de classe na França, em 1848 a 1850, e o texto do Max Weber sobre a ciência como vocação, e que a gente possa aproveitar ao máximo e que tudo possa dar certo aí no final. Essa é a mensagem que eu estou, né, deixando. Até porque também é a minha primeira experiência com a educação à distância e a gente, né, está aí para contribuir nesse processo, ok?